Eu sou professor de português e autor de vários livros didáticos na língua portuguesa, redação, e estou aqui no Itupeva Neto para conversar sobre essa questão do acordo ortográfico, de nova reforma da ortografia, no programa Tirando Dúvidas. Esse novo acordo ortográfico ele foi feito com uma finalidade política. Na verdade, foi um antigo ministro da Cultura, chamado Antônio Lais, que resolveu iniciar um processo de conversando com os países que falam língua portuguesa, Portugal e alguns países africanos, para que o Brasil tivesse os países chamados lusófonos, isto é, que falam língua portuguesa, pudessem ter uma ortografia única. Ele dizia que, politicamente, isso seria uma coisa importante, que os países tivessem uma forma única de escrever, que em vez de ficar publicando documentos oficiais em português no Brasil, em português em Portugal, tivesse um acordo ortográfico. Foi ele que tomou essa iniciativa e resolveu tocar em frente esse projeto, né? Depois ele faleceu, esse projeto acabou ficando meio engavetado durante muitos anos e depois, aos poucos, isso foi sendo negociado entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Lisboa, até que se chegasse a um acordo, a um texto preliminar. Foi esse texto preliminar que ficou sendo depois transformado num texto definitivo e por isso que deu até alguns problemas, está dando até alguns problemas nessa questão da reforma ortográfica. Mas ele nasceu como um projeto político. O problema do acordo foi que a iniciativa foi do Brasil, mas nem todos os outros países estavam querendo fazer esse acordo. Portugal foi o caso típico. Portugal não queria fazer, ainda está relutando com relação a isso. Houve um abaixo-assinado por escritores, intelectuais portugueses, com milhares de assinaturas contra esse acordo. Nós temos um prazo, que é o ano que vem começar a funcionar oficialmente esse acordo, mas em Portugal não. Portugal é só a partir de 2014, isto é, ainda se eles aceitarem completamente. Por que aconteceu isso? Porque Portugal acha, de certa maneira, que essas mudanças beneficiam mais o Brasil do que Portugal. De que a mudança no número de palavras no Brasil, por exemplo, não chegam a 0,5% das palavras que foram afetadas por esse acordo. Em Portugal não, em Portugal tem muito mais palavras, porque certas consoantes mudas em Portugal são muito frequentes na escrita. E segundo o novo acordo, essas consoantes caem. No Brasil tem muito menos, porque nós tivemos uma reforma na década de 40, Portugal não passou por isso. Então Portugal está reagindo com muita resistência a essa mudança, dizendo que isso, além do que, é um gasto econômico, financeiro muito alto. E é verdade, porque tivemos que reeditar livros, republicar, fazer reimpressão de dicionários, enciclopédias. Imagina quantas coisas tiveram que ser reimpressas por causa da nova ortografia. Sem dizer, por exemplo, os programas de computador, corretores automáticos, tudo isso tem que mudar. Então é um grande gasto, um grande investimento econômico. Portugal diz, o Brasil é rico, pode fazer, mas nós não somos ricos, portanto a gente está aí esperando para ver se vale a pena, se não vale a pena. Então esse acordo ainda corre o risco de não ter uma participação efetiva de Portugal. O que significaria que seria o fim do acordo, Mas nós esperamos que Portugal acabe aceitando essas mudanças. Mas não tem nada garantido até agora. As mudanças principais desse acordo afetam a questão, vamos dizer assim, a mudança principal foi, no caso do acento. Não houve nenhum acento, não há nenhum acento novo. Caíram acentos na língua portuguesa. Isso é bom, simplifica.
O acento que a gente vai sentir mais estranheza é o trema, né? O trema, aqueles dois pontinhos em cima do U, para indicar que a letra U era pronunciada. Então, por exemplo, você escrevia 50, colocava trema, 50, né? Você escrevia, por exemplo, tranquilo, você colocava trema. Agora, se você vai escrever, por exemplo, esquenta, você não põe. Né? Se você vai escrever, por exemplo, quilo, você não põe. Então, o trema servia para orientar a leitura. Agora resolveu tirar o trema. Né? Eu, particularmente, vou sentir saudades do trema. Acho que o trema era uma coisa importante para quem alfabetiza, para quem ensina uma pessoa a pronunciar. Era um guia de pronúncia. Mas caiu o trema. Tudo bem. Outros acentos também caíram. Agora, a confusão principal, né? A principal polêmica na mudança da nova ortografia é com relação ao uso do hífen. O hífen é aquele tracinho de união de duas palavras. Então, algumas palavras, a grande maioria das palavras, não sofreu nenhuma alteração. Palavras compostas, como por exemplo guarda-roupa, guarda-chuva, arco-íris, né? Essas palavras continuam iguais, elas não mudaram a ortografia. É quando tem um prefixo. O que é prefixo? É aquela palavrinha que você junta a outras palavras para formar novas palavras. Por exemplo, eu tenho a palavra mercado, né? Aí eu ponho supermercado. Então, super é um prefixo. Então, com relação ao uso dos prefixos, aí que a nova ortografia falhou, meu filho. Porque, em vez de fazer uma regra mais simples, ela acabou mudando algumas regras. Algumas palavras que se escreviam com hífen, agora não se escrevem, e outras, né, que não se escreviam, agora se escrevem. Então, por exemplo, nós escrevíamos micro-ondas, tudo junto. Um forno de micro-ondas. Então, agora, micro-ondas. Micro termina por O, ondas começa por O. Se você tem duas letras iguais agora, tem que pôr o hífen. Então, micro, hífen, ondas. Né? Anti-inflamatório. Era tudo junto. Agora, anti-tracinho inflamatório. E outras palavras, né, mudaram com relação a isso. Então, a nova ortografia perdeu a oportunidade, agora se perdeu uma oportunidade boa, de fazer uma reforma como se deve. Né? Porque nós tínhamos uma ortografia que funcionava bem. Tinha os seus problemas, mas funcionava. Nós já estávamos acostumados com ela. Então agora nós poderíamos ter feito uma reforma mais radical, de uniformizar mesmo. Mas não aconteceu isso. Muitas regras agora têm exceções. Isso é o fim do mundo, fazer uma nova ortografia, uma reforma, em que você inclui exceções. As regras têm que ser as mais abrangentes possível. Né? Tem que ser abrangente, tem que pegar todos os casos, tem que ser estudado. Não foi uma reforma muito pensada, muito refletida, foi um pouco precipitada, talvez não fosse a hora certa. Por isso que os portugueses, né, estão reagindo com relação a isso. Eles acham que houve muita precipitação do Brasil de sair na frente, de querer logo implementar essa reforma. E é verdade, a sociedade de modo geral, as universidades, as entidades que cuidam da língua portuguesa, que se preocupam com a língua portuguesa, não foram consultadas. Foi uma iniciativa muito unilateral. A Academia Brasileira de Letras tomou a iniciativa, formou uma comissão. Quer dizer, não houve uma ampla consulta às universidades, aos especialistas, para que se procurasse evitar essas regras, essas exceções, essas regras mais complicadas. Então, hoje não ficou tão simples. Isso é um problema que afeta toda a população brasileira. Muitas pessoas, claro, têm dúvidas com relação à ortografia, porque, como eu disse, tem muitas exceções, tem muitas regrinhas aí que atrapalham a vida da gente. Embora o número de palavras, né, o número de palavras afetado pela reforma é pequeno, 0,5% das palavras do língua portuguesa, mas são palavras muito usuais. Então, palavras como ideia, por exemplo, ideia, a gente está acostumado a escrever com acento, né? Perdeu o acento, né? Então, palavras assim que são muito frequentes. Mas existem alguns recursos, sim. Claro, já existem até muitos livros, livrinhos, né, livretos que foram publicados para explicar a nova ortografia. Muitos sites da internet também explicam a nova ortografia. Não podemos esquecer que existe uma publicação oficial, que é o VOLP, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. O VOLP é publicado pela Academia Brasileira de Letras e não é um dicionário, ele é uma lista de palavras. Ele dá a ortografia oficial de todas as palavras da língua portuguesa. É um livro grande, né, grosso, e que as pessoas também podem consultar pela internet. Entrando no site da Academia Brasileira de Letras, existe lá um serviço Nova Ortografia. Você digita a palavra que você quer saber e eles dizem se está certo, se está errado, como é que não é. Então existem recursos sim, mas é preciso ficar atento com relação a isso.
porque dúvidas são frequentes. Mesmo professores em português, muita gente especializada, a gente de vez em quando não sabe, mudou, como é que ficou assim, ficou assim. Por quê? Porque nem sempre as regras são claras. Oficialmente, a nova ortografia é a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, 2013. Em 2009 a 2012 foi o chamado período de carência, período em que as pessoas vão se acostumando, as duas ortografias foram aceitas. Por exemplo, quem faz vestibular, o aluno que fez vestibular podia escrever usando tanto a velha ortografia como a nova ortografia, né? Então, as duas eram aceitas. Houve um período de convivência com elas. Mas os jornais, as revistas, os órgãos de comunicação já precisavam usar a nova ortografia. Agora, oficialmente, concursos, exames, publicações, elas têm que sair, então, agora pela nova ortografia a partir de 1º de janeiro. Então, cuidado aí os alunos, quem está fazendo vestibular e vai ter uma segunda fase a partir de janeiro, aí é obrigado a usar já a nova ortografia. Por isso que é bom ficar de olho, já acostumar a treinar a nova ortografia para não estranhar muito. Mudaram poucas palavras, como eu disse, mas mudaram. Então, fica de olho para que não haja nenhuma surpresa com relação a isso. Mas só a partir de 1º de janeiro de 2013. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho o que foi essa nova ortografia, esse novo acordo, as confusões que isso tem provocado. Mas há informações, eu acho que a televisão está fazendo o papel dela, de passar essas informações, vocês procurarem as novas orientações. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é o fim do mundo. A gente logo vai se acostumar com a nova ortografia. Espero que venhamos em breve.